Amém, gente? Graças a Deus, né? Como que Deus tem nos abençoado aqui esses dias. Nós convidamos, irmãos, para fazer o fechamento dessa conferência, o pastor Assis. O pastor Assis é o pastor da primeira igreja batista em Araruama, a nossa igreja mãe. Ele é o responsável pela visão missionária da nossa igreja. Vocês sabiam disso, irmãos? Não, pastor, o senhor não sou eu não, irmãos. Porque se não fosse a visão generosa da PIBA, de abrir e plantar igrejas, nós não estaríamos aqui hoje. Então nós já somos fruto da visão missionária da primeira igreja, e hoje nós estamos levando adiante aquilo que nós recebemos do nosso DNA, o DNA da nossa igreja mãe. Pastor Assis, chega, por favor. Pastor Assis é meu sogro também, gente. Olha a responsabilidade que eu estou tendo aqui hoje. Tem noção? Tá? É o meu discipulador, meu sogro. Então, né, qualquer coisa que acontece, né, depois puxa a orelha, né? Vai apertar. E para a gente é uma alegria muito grande, gente, tá? Recebê-lo. Pastor, fica à vontade em relação ao horário, tá bom? Nós não estamos com pressa. Amém, irmãos? Amém. Nós não estamos com pressa para receber tudo aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Fale à vontade, que eu tenho certeza que tem um recado poderoso de Deus para a nossa vida essa noite. Amém? Boa noite, amados. Se não estão com pressa mesmo, isso não vai ser legal. Amados, eu estou empolgado, tremendo, porque cada dia que terminava uma programação aqui, Raquel ia lá para casa, Leonardo, e a gente conversando, e eles falando como é que foi. O pregador falou isso, a pregadora falou isso, a mensageira fez isso, foi assim. E eu fui me sentindo pequeno. Aí quando eu cheguei aqui, vi aquela foto ali, eu no meio dos 4 lá, né? Eu falei assim, vai descer o nível, né? E logo no domingo, isso não, né? Logo no domingo, e ele chega aqui e diz que não estão preocupados com o horário, que ele queria que ele me desse uns 10, 20 minutos, para mim seria o suficiente, né? Mas eu fico feliz de estar aqui. Se o pastor Leonardo diz que essa igreja tem o DNA da primeira igreja, da igreja mãe, eu gostaria que vocês soubessem que nós nos sentimos honrados, felizes, aprovados por Deus pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu como pastor da igreja, como pai da Raquel, né, sogro do pastor Leonardo, mas sobretudo como um servo de Deus na cidade, trabalhando. Eu vejo que Deus tem abençoado, Deus está cuidando da gente, tá? Fico muito feliz de saber disso, tá? Muito feliz mesmo. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o tema proposto, tá? E gostaria de falar um pouco sobre missões, a estratégia para a expansão do reino de Deus. A obra missionária é a estratégia que Deus usa para expandir o reino dele. E é nesse contexto que nós nos encontramos como servos do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria então de caminhar um pouquinho nessa direção. Quando o Mateus Felipe falou sobre que há campo de trabalho para todo mundo, né? Para todos, jovens, adultos, crianças também, né? Eu tive uma experiência interessante quando fui fazer uma viagem missionária lá em Assunção, no Paraguai. Eu fiquei hospedado num bairro muito carente, lá chamado Solari de Lambaré. E ali a gente trabalhava durante os dias e à noite lotava um ônibus, 2, 3 ônibus, aquilo que a gente pudesse durante o dia, convidar os ônibus fretados por um grupo de norte-americanos. Nós lotávamos os ônibus e íamos para o estádio do Cerro Porteño, para a cruzada, e o pastor Fanini pregava à noite. Foi uma semana de domingo a domingo, uma semana inteira de domingo a domingo fazendo esse trabalho. E eu fui crescendo ali. Durante os dias nós tínhamos um treinamento para os membros das igrejas batistas lá de Assunção, para que eles pudessem trabalhar com a conservação dos resultados, acompanhamento, visitação, depois o alcance da maturidade cristã. E éramos nós, os pastores brasileiros, que dávamos esse treinamento. E uma das sugestões era que, no final, no último dia da cruzada,
então eles entrassem em ação. Nós não seríamos conselheiros após a mensagem, eles, os paraguaios e aqueles jovens que estavam sendo treinados, eles que fariam o trabalho e já como experiência. E aconteceu assim. E todos tinham uma tarde de aconselhamento imediato. E quando chegou no último dia, eu já fui com mala para viajar de volta, já pegaríamos o ônibus para voltar para o Brasil. E estou lá, estava de folga, e o pregador, e a mensagem poderosa, e na hora do apelo começou a descer gente da arquibancada, muita gente se convertendo, e eu vi uma menina, criança mesmo, com a tarja, né, de conselheira, e eu disse, não está certo, né, no meio daquela multidão, num estádio, tá, uma menina trabalhando, e eu fiquei preocupado, e ela com o kit de aconselhamento imediato, Novo Testamento, ficha e Bíblia, e procurando alguém para ela aconselhar. Eu falei assim, eu vou acompanhar, ela vai ter dificuldades. E eu vou acompanhar. Fiquei atrás dela, e ela, muita gente, e ela procurando alguém para aconselhar, até que ela avistou uma menina, mais ou menos da idade dela. E ela foi na direção da menina, e eu fui atrás. E ela perguntou à menina o que ela estava, né? Ela disse, eu estou aceitando Jesus. Então ela levou a menina para trás do palanque, um lugar mais perigoso ainda, porque na frente do palanque, aquela movimentação, e ela queria um lugar mais silencioso para fazer o trabalho dela. E eu fui com ela. E eu fiquei ali, e ela fazendo o trabalho, ela nem está me vendo. E ela, irmãos, começou passo a passo. E ela toda hora perguntava, você me entende? Claro que em castelhano, né? E eu que não entendia direito, né? E ela perguntava, você me entende? E a menina aquecia, dizendo que estava entendendo, e ela foi aconselhando. E quando terminou, né, antes de preencher a ficha, presenteou a menina com o Novo Testamento, que nós levamos daqui, e depois pegou nas duas mãos da menina e a convidou, e as duas se ajoelharam, no meio do campo, se ajoelharam, e ela orou para aquela menina, ela entregou aquela menina nas mãos de Deus, e eu fiquei com vergonha de duvidar da capacidade daquela menina. O trabalho missionário é para todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo, todas as faixas etárias, para as crianças, há lugar no reino, para todo mundo trabalhar. Esta foi a estratégia estabelecida e decidida pelo nosso Senhor, o Senhor da obra. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre missões, né? Sem missionários, sem heróis, sem bandeiras. Tá? Missionários, todos nós. Qualquer um de nós pode ser um missionário, uma missionária, né? Se estivermos no trabalho, enviados por Deus, chamados por Ele e enviados por Ele. Nós não podemos, né? Nós vivemos um tempo que quando a gente tinha uma campanha de missões mundiais, missões nacionais, trazia um missionário do exterior, parecia que era um super-homem, era diferente, estava acima né? O pastor estava aqui assim, e o missionário... Hein, Mary? Não era assim, Mary? Missionário, a missionária, né? Ela é esposa de pastor, ela sabe do que eu estou falando. Então, parecia mesmo que era uma casta superior. E agora, ao longo do meu ministério, do meu trabalho e meu envolvimento com a obra missionária, eu tenho descoberto que missões é para as pessoas simples, para os servos do Senhor. Servos e servas do Senhor, e todos nós podemos trabalhar. Todos nós podemos. Eu preguei esses dias um sermão lá na nossa igreja sobre Davi não foi herói sozinho. Davi não foi herói sozinho. Nós temos lá os 33 valentes de Davi, não tem? E para todas as vitórias de Davi, ele tinha alguém de suporte, alguém lutando a guerra dele, alguém vencendo o leão também, assim como ele venceu. E o texto é caprichoso em mostrar que ele não foi valente sozinho. Ele foi assessorado, ele tinha parceiros, ele tinha gente que cuidava dele, pessoas que oravam por ele e daí por diante. E lá em Atos capítulo 13, os 3 primeiros versículos apenas, diz assim, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarcas, e Saulo.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu quero ficar aqui com esses 3 versículos e conversar um pouquinho sobre essa estratégia de Deus. Tá? A Bíblia diz que quando os discípulos do Senhor Jesus Cristo chegaram nessa cidade de Antioquia, e começaram a trabalhar nessa igreja, eles foram tão bons discípulos, tão excelentes discípulos do Senhor Jesus, que eles receberam um apelido. Qual foi o apelido que eles receberam lá? Se lembra? Eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi pela primeira vez que alguém foi chamado de cristão, foi lá. E Antioquia, Lucas relata isso no livro. Eles foram tão bons discípulos, tão bons missionários, que receberam um apelido de cristãos. E agora cristão passou a ser a marca, a grife daquelas pessoas que servem. Mas só que nós chegamos num tempo da história do cristianismo que todo mundo é cristão. É ou não é? O católico é cristão, o espírita é cristão, o batista é cristão, todo mundo é cristão. Agora a gente não pode mais definir, eu sou cristão, a gente tem dúvidas, será que é meu? A gente precisa ver, né, como é que essa pessoa se comporta, os seus frutos e tudo mais, é pela vida dessa pessoa, pelo trabalho dela, pelo seu caráter, que nós vamos concluir se é cristão mesmo ou não. Então, esses dias eu estava ouvindo um missionário dizendo que talvez nós tenhamos chegado à época em que os cristãos devam ser chamados de novo de discípulos. Se lá os discípulos foram tão bons a ponto de receberem o apelido de cristãos, agora os cristãos precisam ser tão bons cristãos a ponto de serem chamados discípulos, servos do Senhor Jesus, seguidores, obedientes, pessoas que fazem aquilo que o mestre manda fazer. A obra missionária tem essa premissa, né? São pessoas que estão obedecendo o ID, obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Cada vez mais, irmãos, a igreja se distancia da sua tarefa missionária. E eu vejo isso por 3 razões. Primeira, né, perda de visão. As pessoas estão perdendo a visão, né, e as pessoas olham o seu bairro como sendo o seu mundo. A obra missionária aponta ao mundo todo. É para fazer missões aqui, ali e acolá. Mas acolá depois do aqui, não. É enquanto você está fazendo o trabalho aqui. Você já pensou se o evangelho precisasse ganhar toda Jerusalém, Judéia, para depois chegar no Brasil? Está cheio de igreja evangélica lá em Israel? Não. Vocês estão entendendo? Então, o evangelho precisa ser pregado ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, a falta de visão da igreja tem feito com que a obra missionária sofra prejuízos tremendos. Uma outra é por distorcer a missão principal da igreja. A missão principal da igreja é adoração, é adorar a Deus. Nós somos chamados por Cristo para estarmos com Ele, para estarmos com Deus, para adorarmos a Deus corretamente. Quando eu estava no seminário, a gente ouvia muito uma frase, né? Igreja precisa ser igreja fora das 4 paredes. Igreja boa é a igreja que vai para além, fora das 4 paredes. Uma igreja nunca deveria sair das 4 paredes se ela não for forte dentro das 4 paredes. Ela precisa ser forte aqui. Ela precisa ser igreja aqui. Para sair e ser eficiente lá, ela precisa adorar a Deus corretamente aqui. É aqui que nós crescemos, é aqui que nós desenvolvemos os nossos dons espirituais, é aqui que trabalhamos para a edificação da igreja. E é a igreja que oferece os missionários para o campo. É na igreja. Irmão, se a igreja não evangelizar, ninguém vai evangelizar com eficiência. As juntas missionárias, as agências missionárias trabalham enviados por uma igreja e para trabalhar com uma igreja, para abrir uma nova igreja. Será sempre assim. Então a igreja do Senhor Jesus está no foco. Quando o Senhor decidiu enviar aqueles 3 missionários, né, aqueles 2, e escolheu dali do grupo, né, aqueles, foi no contexto da igreja, foi no seio da igreja que o Espírito Santo foi buscar. Tá? Mas uma outra razão pela qual a obra missionária não tem avançado é que nós temos falhado no discipulado cristão dentro. Nós fazemos parte de uma geração, irmãos, que não foi discipulada. Esses dias, né, eu ouvi alguém dizendo, nós estamos na igreja por teimosia. Ninguém cuidou da nossa alma.
né? Nós não fomos discipulados assim como deveríamos ter sido. Nós nos convertemos pela misericórdia de Deus e estamos na igreja pela misericórdia de Deus. Então nós precisamos agora, a igreja verdadeira, missionária, ela precisa cuidar dos seus, cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, cuidar dos jovens. Ela precisa ser esse celeiro onde o trigo está, né, sendo preparado para ser enviado como pão ao mundo. Tá? Então o texto que nós lemos, ele nos dá algumas orientações da estratégia de Deus, que é a estratégia bíblica. Veja bem, na igreja que estava em Antioquia. Então, cabe à igreja o trabalho. Cabe a responsabilidade da igreja. Então, foi lá no contexto da igreja de Antioquia que o Espírito Santo escolheu os primeiros missionários para serem enviados ao mundo. E diz o texto, e servindo eles ao Senhor. Então, eles estavam servindo ao Senhor aonde? No contexto da igreja. Né? Lá estavam, cita aqui o nome de umas pessoas importantes, líderes, doutores, mestres, e eles estavam ali naquela igreja. E como é que eles serviam o Senhor? Estudando a palavra, cantando e cantando muito, como vocês cantam aqui. Ufa! Hein? Que coisa gostosa, a igreja sabe cantar, a igreja sabe estudar a palavra, a igreja sabe parar para ouvir as pessoas. Isso é necessário para que uma igreja tenha condições de se lançar ao mundo. John Stott, pregador inglês, ele dizia assim, quem fica solitário com Deus, torna-se solidário com o próximo. Interessante que esse trocadilho não rola em inglês, né? Só em português. Quem fica solitário com Deus, torna-se solidário com o próximo. Então, quem tem uma vida de comunhão verdadeira com Deus, torna-se solidário. Então, é esta comunhão com Deus, essa intimidade que nós temos com Deus, de adorá-lo, de estar na presença dEle, que nos torna capazes de sermos enviados por Ele. Então, nós teremos melhores lá fora, por estarmos em comunhão com o Senhor. Qualquer pessoa, isso vale para qualquer tipo de relacionamento interpessoal. Se você fica sós com Deus e tem comunhão com Deus, uma vida de qualidade, você será alguém melhor, um parceiro melhor, um colega melhor, patrão melhor, empregado melhor, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E na igreja também. Então, servindo eles ao Senhor, eles estavam lá na igreja servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo. Essa é a iniciativa missionária, começa em Deus. Não pode começar com um pastor piedoso, um pastor amoroso, que toda vez que ouve um sermão missionário chora. Não, a obra missionária não começa assim, irmãos. É obra do Espírito Santo, é obra de Deus. É Ele quem separa, é Ele quem prepara, é Ele quem envia, é Ele que sustenta, é Ele que vai. Tá? É obra do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo age através da emoção também das pessoas, da sensibilidade espiritual, do desejo, da paixão pelas almas, mas a paixão pelas almas, pela paixão, não alcança nenhum resultado. Precisa ser obra do Espírito Santo. E diz lá, e disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Uns iriam, outros ficariam, mas todos seriam missionários, ou não? Claro que sim. A igreja que ficasse, os irmãos que ficassem, orando por eles, enviando ofertas, e Paulo vai pedir oferta, vão mandar oferta para ele, vão mandar alguém, socorro, em determinados momentos do seu trabalho, o socorro teve que chegar. Então, quando ele separa alguns, ele não está dizendo, esses são especiais, ele está dizendo, todos fazem parte da minha igreja, e no meio de todos, eu vou separar esses para esse trabalho específico, mas vou deixar a igreja aqui como suporte. Isso é fundamental, tá? A gente precisa entender isso, tá? Precisa, aí diz o texto que orando e jejuando, quando eles ouviram a voz do Espírito Santo, eles oraram mais, eles jejuaram mais, eles buscaram o Senhor em contrição, para que Deus então pudesse dizer quem é que vai orar como igreja. Eu pastoreava a primeira igreja batista em São Fidélis,
E estávamos preparando lá algumas congregações para serem organizadas, igrejas na cidade. Assim como essa foi organizada. Então, estávamos num lugar chamado Morro das Oliveiras. Nome bonito, hein? Para um morro. Morro das Oliveiras. Tinha Morro do Fábio, que era do outro lado, e Monte das Oliveiras lá de cá. E era um bairro em cima, um campo de aviação lá em cima. Era uma proposta pousar avião lá. Eu acho que nunca pousou um avião, nem helicóptero. E aí o que aconteceu? Abrimos o trabalho, numa casa, numa residência, e o trabalho foi crescendo. Um pastor se ofereceu para liderar o trabalho, foi lá, e aí começou a crescer. E eles pediram, então, fizeram uma carta pedindo à igreja para organizar a congregação e igreja, transformar a congregação e igreja. Li a carta para a igreja ficou muito feliz, e a igreja decidiu atender ao desejo da congregação, só que com um detalhe. Como nós estávamos no ano seguinte comemorando 100 anos, eu fui pastor da igreja lá quando ela fez 100 anos. E agora fui pastor da igreja aqui comemorando 100 anos. Eu sou pastor bicentenário, vocês sabiam disso? Eu sou pastor bicentenário, né? Então, quando a igreja estava se preparando para o centenário lá em São Fidel, eu disse, olha, aí a igreja sugeriu, vamos organizar essa igreja no ano do centenário, e vamos colocar assim o nome, Igreja Batista do Centenário. Aí a igreja ficou muito feliz com a decisão que tomou em assembleia, mas quando eu levei a resposta para a congregação, eles não gostaram. Eles queriam ser organizados já, eles queriam se transformar em igreja naquele ano, não no ano seguinte. E ficou naquela saia justa, né? Eles contando que seriam organizados, e a igreja mãe dizendo, vamos aguardar mais um ano, decisão da igreja. Tá? E tive que levar a resposta para a congregação. Olha, a igreja decidiu que vai ser no ano centenário, né? Era numa quinta-feira, né? E começou a chover naquela noite, e eu me arrumei, ia de bicicleta, né? Andava de bicicleta lá na cidade de São Fidélis, botei minha Bíblia dentro de uma sacola de plástico e fui lá. E os obreiros da igreja, pastor, quem é que vai levar essa notícia para a congregação? Eu disse, eu sou o pastor da igreja, eu sou o pastor deles também, é responsabilidade minha, eu vou lá e converso com eles. Aí marquei lá com o pastor, olha, pode ser quinta-feira, posso fazer uma visita aí? Pode, mas marcamos, agendamos. Quando chegou na quinta-feira, começou a chover, eu cheguei lá no morro, subi, desci da bicicleta, fui empurrando a bicicleta, terminei de subir o morro, lugar difícil. E aí, quando eu cheguei lá na congregação, irmãos, tinha que descer umas escadas de barro, feita no barranco, e a casa lá embaixo, toda acesa. E eu falei assim, tem gente lá, né? Não vou perder a viagem. Deixei a bicicleta e fui descendo, segurando na cerca de arame farpado, que tinha assim do lado, para poder, senão eu ia cair. Quando eu cheguei lá, irmãos, tudo aceso, e o pessoal, o salão de culto estava repleto. Todo mundo estava lá, eles estavam esperando o pastor presidente, né? Então, eles estavam lá, todo mundo, ajoelhados, orando. A água que descia pela escada passava pela porta da sala, passava por dentro do auditório, e o pessoal ajoelhado e a lama passando pelos joelhos, pelas canelas deles, e orando. E eu cheguei, fiquei calado, fiquei parado, esperando a pessoa terminar de orar, né? E fiquei parado. Só que um terminava de orar, o outro orava, e o outro orava, e o outro orava. Todo mundo estava orando. Olha, o pastor não chegou e nem vai chegar com essa chuva, não vai chegar. Então eles decidiram, nós vamos orar. Quando o último terminou de orar, irmãos, e na oração eles falavam assim, Senhor, obrigado pelo modo como o Senhor tem abençoado nossas famílias, abençoado a nossa futura igreja, né? Obrigado pelo modo como o Senhor tem abençoado a nossa igreja, a mãe. Senhor, continue abençoando o pastor Assis, o nosso pastor, a dona Marlene, né? E falou os nomes das filhas, 4 filhas, abençoa as filhas do pastor, e orar, e cada oração muito simples, e eu fiquei ali ouvindo, fiquei parado. Quando terminou, eles começaram a sentar, passar a mão assim, limpar as canelas de lama, e sentados, eles me viram. Ué, pastor, o senhor veio? Mas eu não marquei. Eu vim, pastor, vem cá e tal. E aí, pastor, qual foi a decisão da igreja? Eu falei assim, a igreja decidiu organizar vocês na data que vocês escolheram. Oi?
É mesmo, pastor, mas o irmão aqui disse que foi o contrário. Não, a igreja vai organizar vocês na data que vocês... E foi aquela alegria, terminei, preguei, né? E terminamos o culto e fui embora. Agora eu tinha que ir lá na sede. Irmãos, tinha uma turma de diáconos lá que eram verdadeiros tubarões. Mandavam mesmo, uma igreja centenária, né? E famílias muito tradicionais da igreja. Aí marquei uma reunião com o conselho da igreja para... E aí, pastor, uma reunião, cheguei na reunião, todo mundo lá. E aí, pastor, como é que foi lá? Não foi fácil, não. Eu falei assim, foi fácil. Mas como é que foi? Eu disse para eles que nós vamos organizar na data que eles agendaram. Ué, pastor, mas nós decidimos ano que vem, no centenário. Eu disse, não, mas eu decidi que vai ser na data que eles... É mesmo, pastor? É. Por que o senhor tomou essa decisão? E eu disse, um grupo de pessoas que ora como igreja, já é igreja. A organização é pro forma. É um detalhe. É ou não é? A data da organização, isso é um detalhe. Um grupo de pessoas que ora como igreja, já é igreja. Isso tem tudo a ver com a estratégia de Deus para a obra missionária, para a expansão do reino de Deus. Orar, diz lá, orar e jejuar. Orar, levar a sério a oração e a vida de comunhão. E lá em Antioquia isso aconteceu. E depois que eles trataram a obra missionária com seriedade e muita espiritualidade, diz o texto que, né, o Senhor separou Paulo e Barnabé, e depois, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Vocês vão, né? Mas a igreja impôs as mãos, todo mundo abençoou aqueles irmãos, e deve ter rolado. Eu estava conversando com a minha esposa, foi ontem. Não, foi hoje de manhã. Hoje pela manhã, antes de eu ir para a igreja, ir lá para a escola bíblica, né, foi ontem, Marlene, foi ontem. Estava conversando com ela sobre esse trabalho lá, uma igreja que nós começamos lá em Lambari, na divisa com Mato Grosso e Bolívia. Eu era garoto, eu tinha 9 anos de idade, nós abrimos uma congregação, meu irmão mais velho do que eu, era o único crente da família, e eu ia com ele, a minha irmã menor, meu padrasto não era crente, minha mãe não era crente ainda, mas começamos um trabalho missionário lá na divisa com a Bolívia. E depois que o trabalho foi organizado, chegou um missionário de missões nacionais, pastor Antônio Barros de Lima, e cuidou da gente, pastoreou. A primeira visita que ele fez lá, ele batizou 25 pessoas, lá no meio do mato, no Rio Branco. É verdade, irmãos. Ele já chegou, já tinha 25 pessoas preparadas para batismo. E o meu irmão, eu tinha 9, ele tinha 11 anos. Ele foi o primeiro a descer nas águas, porque era o caçula do grupo de batizandos. Tá? Então, quando a gente ia despedir de alguém, que mudava muita gente, tinha que voltar para o Espírito Santo, voltar para Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tinha muita gente do Rio Grande do Sul lá, que ia para lá, e depois voltava para os seus estados. E quando a gente tinha que despedir de alguém, era uma tristeza. Aí a igreja se reunia, a família se colocava na frente, a gente orava pela família e cantava: adeus, adeus, meus irmãos, eu vou partindo, até um dia... Deus sabe, quando vou voltar, é mais ou menos assim. Mas de saudade meu coração vai sofrendo, de separar-me dos meus queridos irmãos. Era uma tristeza, todo mundo chorava, e aí a gente via aquela família indo embora. Trabalho missionário, feito por crianças. O primeiro crente era meu irmão, que nem era batizado ainda, irmãos. Nem era batizado ainda. Tá? E eu fui chamado, eu fui vocacionado para o ministério pastoral ali. Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Quando a gente ia para Lambari, onde nós abrimos a frente missionária, a gente andava muito, mas muito mesmo, descalço, no meio do mato, para chegar lá. E a gente passava dentro de uma fazenda de um senhor que nós nunca vimos. O nome dele, chamava ele pelo apelido, Sr. Caboclo. A fazenda do Sr. Caboclo. A gente não via. A sede estava lá, a gente passava dentro da propriedade, era uma estrada, e ia para a igreja. E passava lá todos os domingos. Uma segunda-feira, nós estávamos em casa,
muito cedo, e o senhor caboclo chegou lá em casa. Nós até achamos que ele foi lá chamar a atenção, que ele estava passando dentro da propriedade. No domingo nós passamos lá no quintal dele, né? E a gente sempre tinha uma preocupação que a gente não sabia o dono, não conhecia o dono. E ele chegou e se apresentou. Eu sou fulano de tal, conhecido como caboclo, e eu vim aqui, e olhou para o meu padrasto. Eu vim aqui porque a minha esposa deu à luz uma criança, e ela morreu essa noite, e a gente quer fazer o sepultamento, e eu não sei como fazer. O senhor pode, eu vejo o senhor passar com Bíblia lá na minha propriedade, e virou para o meu padrasto: o senhor pode fazer o sepultamento da minha criança? E o meu padrasto, não. Ele não era crente, fumava, o camarada da vida toda. Não posso não. Inclusive, eu estou indo para o trabalho. Estou indo para a roça agora e tal. Quer dizer, ele estava fora. Aí ele olhou para minha mãe. E a senhora pode fazer o sepultamento? A minha mãe também não era crente. E ela engasgou, ela não tinha como responder. Disse: olha, senhor, não. Né? O meu irmão mais novo, acima de mim, o Arildo, que hoje é pastor, é o meu pastor, inclusive, ele olhou para o padrasto, e o padrasto falou assim: olha, nós estamos indo para a roça. E ele ia acompanhar o meu padrasto para a roça. E eu é que cuidava da casa. Eu fazia almoço para 3 crianças menores do que eu. Eu tinha 9 anos, eu cuidava dos 3 menores, porque a minha mãe e meu padrasto, eles iam para a roça com o Arildo. E eles estão indo. Aí o homem, sem saber o que fazer, olhou para mim: e você faz o sepultamento do meu filho? Eu olhei para o meu padrasto, ele não falou nada. Eu olhei para a minha mãe, ela não falou nada. Eu virei para ele: faço. Aí você faz. Então você me acompanha? E eu olhei, a minha mãe: tá bom. E eu fui. E chamei algumas crianças do lugarejo lá. Era mata. Mas tinha uns moradores, e eu chamei algumas crianças que iam na igreja com a gente, e nós fomos. Cheguei lá na sede da fazenda, ele entra, sobe uma escada de tábua, e nós ficamos do lado de fora, e a mulher chorava, a mulher urrava lá dentro, a mãe. Uma dor, e eu, criança, sem saber o que fazer. Dá um pouquinho, sai um homem com um caixãozinho feito de uma caixa de papelão, eu acho que era uma caixa de sapato, embrulhou com papel celofane. É isso, irmãs? Ele é transparente, né? Meio arroxeado, e dava para ver o bebê dentro da caixinha. E ele veio com aquela caixinha para o meu lado, eu estou lá com as crianças, e colocou a caixinha nos meus braços. E eu peguei com meus 2 braços e disse: olha, lá mostrou o local, você segue esse caminho lá, o homem já fez a cova lá, e está lá esperando. Aí eu fui. As 6 crianças, né? E eu fui com eles lá. Cheguei lá, o moço ficou assustado, porque não tinha nenhum adulto, o pai não estava, a mãe não estava, não tinha nenhum adulto. E eu trouxe, né? Coloquei o caixãozinho na beirada da cova e cantamos. Cânticos espirituais. Corinhos, antigamente chamava de corinhos, hoje a gente não chama mais corinho é coro de camundongo. Né? Hoje é cântico espiritual, ficou mais pomposo, não ficou? Ficou mais pomposo. Então, hoje eu fico pensando, quais os cânticos que eu cantei lá? O repertório era muito curto, mas tinha 3 cânticos que eu me lembro muito bem, que o missionário Antônio Barros de Lima ensinou para a gente lá, na congregação. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Ele salva e transforma e me faz feliz, sim, Jesus é maravilhoso. Esse eu sei que nós cantamos, porque esse, lembro até hoje, ele ensinou. O outro era Sou uma florzinha de Jesus, você lembra dessa? Mas cantei e arrasei. Sou uma florzinha de Jesus. Eu acho que foi 2 ou 3 cânticos. Fiz uma oração, que não sei que oração que eu fiz. Deus sabe. Deus sabe. Quando eu terminei, falei para o moço que ele podia sepultar. Então eu fiz o meu primeiro sepultamento aos 9 anos de idade. Deus chama quem Ele quer, como Ele quer e aonde essa pessoa estiver. Eu nunca entendi isso. Como Deus pode fazer
do improvável. Chamar uma pessoa improvável, um matuto lá no meio do mato, e dizer: olha, você faça o sepultamento, faça esse sepultamento, cuida desse pai, cuida dessa mãe, só isso, faça isso. O trabalho missionário passa hoje, graças a Deus, pela organização de agências de envio, de nomeação e tal, graças a Deus por isso, mas quem faz a obra são os servos do Senhor, que Ele chama, que Ele vocaciona e que Ele envia. A Bíblia, irmãos, traça essa estratégia. Você pode ver lá. Eu já estou terminando, tá, Leonardo? Eu só tenho mais umas 4 histórias. Já estou terminando, verdade mesmo, tá? A Bíblia traça a estratégia. Quando Deus estava expandindo o reino dele, no início de tudo, Ele usou Adão, Noé, Abraão e outras pessoas intermediárias. Mas Ele sempre lidou com pessoas, não com anjos. Os anjos são servos, ministradores para levar recados. O ser humano não. Deus chama, vocaciona, e através das pessoas Ele faz expandir o seu reino. E a obra missionária segue essa estratégia. Quando houve necessidade da preservação da nação de Israel como povo da promessa, Ele continuou usando pessoas, detalhes, inclusive famílias patriarcais, e foi assim, né? Quando Ele enviou Jesus Cristo ao mundo, Ele escolheu uma família, Ele usou pessoas humanas, como eu e você, como José e Maria, para através daquele casal pudesse se revelar ao mundo. Aliás, alguém disse que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Isso é uma frase já bastante conhecida, né? Jesus, um missionário de Deus. Quando houve a ordem para a igreja expandir e alcançar os cantos da terra, Ele continuou usando as pessoas. Aqui Ele chama 2 homens e os envia para a expansão da obra missionária no mundo. Então, essa é a estratégia envolvida preparada por Deus. Por isso que nós precisamos, primeiro, nos envolver com Ele, deixar que Ele nos abençoe, que Ele, né, nos oriente. Quando no livro de Atos começa a narrar a expansão da igreja, a solidificação e a expansão, né, da igreja, vocês vão ver lá Deus usando pessoas. Ele chama Filipe, que estava pregando para uma multidão, bem sucedido, muita gente se convertendo, e fala: agora você vai lá no deserto, lá no caminho, e prega para uma pessoa. E ele obedeceu. Foi lá, pregou para o eunuco, aquele tesoureiro da rainha de Candace, e diz o texto que assim que terminou o trabalho, foi lá, batizou o rapaz entrou na carruagem, seguiu o seu caminho, e ele seguiu o seu caminho. Agora nós temos 2 destinos missionários, concordam? Nós temos o eunuco que segue o caminho para a Etiópia, e nós temos Filipe que volta para o seu trabalho. Então é assim que Deus vai agindo. Quando Paulo e Silas estão lá na cidade lá, vamos participar de uma reunião de oração, vamos orar, e vão para a beira do rio, e quando lá que tem umas mulheres lavando roupa, tinha uma mulher lá, e ali ele aproveitou e deu testemunho, e ali uma mulher chamada Lídia se converteu, e chama para eles 2 ficarem na casa deles, e aí nasceu a primeira igreja da Europa. Isso não é interessante? É ali que nasce a primeira igreja, tá? O trabalho de uma reunião de oração na beira de um rio. Trabalho missionário, sério trabalho missionário, tá? E assim a igreja vai avançando. Quando Deus manda Pedro, contrariando Pedro, pregar na casa de Cornélio, né? Um estrangeiro, um gentio, né? E Pedro vai lá e o resultado nós sabemos, não precisamos nem falar para vocês. Ali começa missões transculturais. Pregar para pessoas de outros povos, de outras línguas. Pedro foi muito resistente a isso. Não, o evangelho é para os judeus. Vem dos judeus para os judeus. Ele pensava assim: Deus precisou operar aquele milagre. Não chamem de imundo aquilo que eu santifiquei. E manda Pedro ir lá na casa de Cornélio. Pedro vai. Cornélio, toda a sua família, todas as pessoas que estavam juntos se converteram. E o trabalho de missões transculturais começa assim, tá?
Eu recebi um indígena lá na nossa residência, eu e a minha esposa, lá em Belford Roxo, quando pastoreava a primeira igreja batista de Belford Roxo. Alinor Zezonai Rodrigues. O Alinor, ele era professor de português na tribo dele, Parecis, lá em Tangará da Serra, lá em Mato Grosso. Professor de português. Um dia chegou um missionário americano lá, e o missionário falou para ele de Jesus, e ele se converteu. Ele aceitou Jesus como Salvador. E depois ele começou a falar para a sua família e para a tribo, como professor, campo aberto, né? Ele passou a ensinar português usando a Bíblia, usando o Novo Testamento, né? Foi para ele Deus estava nisso, né? E o trabalho lá nos Parecis começou a crescer, e a igreja foi organizada, e hoje é uma igreja forte, forte mesmo, Alinor Zezonai Rodrigues, tribo dos Parecis. Então sai um missionário lá dos Estados Unidos, missionário, vem para o Brasil. Vai para uma tribo, evangeliza um indígena, e o indígena agora não é mais indígena, agora ele é pastor. Um servo do Senhor, um pregador. Recebemos ele lá na nossa residência, quando ele veio ao Rio de Janeiro, e a gente aprende muito. Antônio Barros de Lima, Igreja Batista de Cáceres. Vai visitar um lugarzinho chamado Lambari, lá na divisa lá. Encontra a nossa família. Pede a minha mãe, quando estava lá, a senhora tem uma Bíblia? A minha mãe foi lá, procurou, trouxe a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia da minha mãe, tinha dinheiro dentro da Bíblia. Eu falei, se é uma Bíblia, é um cofre. Ele perguntou para minha mãe, né? É que a minha mãe vendia galinhas, vendia ovos, essas coisas, pegava o dinheiro, botava dentro da Bíblia, o lugar mais seguro que ela tinha, e guardava a Bíblia, né? Quando ela foi lá, entregou a Bíblia para o missionário, dinheiro dentro da Bíblia, né? Então, aí meu irmão é evangelizado, é o primeiro a entrar nas águas. Hoje ele é o fundador do Atitude Radical, vocês conhecem o trabalho, missionário, que está no Brasil inteiro, tá? Me chamou lá, aí eu fico pensando, mas eu não sou missionário. Quando eu fui à frente, tá? A convite de um missionário que trabalhou em Angola, eu fui me oferecendo para ser missionário. Eu queria ser missionário na África. E eu não entendi nada, porque quando eu vi, eu estava lá na frente. Na hora do apelo, depois eu olhei, minha noiva estava lá no auditório, eu olhei para todo mundo assim, gente, o que eu estou fazendo aqui na frente? Chorava copiosamente. Lá atrás eu cantei Sou uma Florzinha de Jesus, lá em Minas, e agora eu estou chorando lá na frente da minha vocação. E eu fiquei pensando, né, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu não fui. Foram comigo. Eu fui levado. Quando eu vi, estava lá na frente. Recebi o aconselhamento e depois fui para o seminário. E aquela ideia, abrimos um trabalho em Minas Gerais, Dona Eusébia, um trabalho missionário do zero lá. Depois, a primeira igreja de Belford Roxo, que foi a igreja que me mandou para o seminário, me convidou para ser o pastor titular. Eu tinha 24 anos de idade. Aí fui pastorear uma igreja local. E nunca fui para a África. Nunca viajei para lugar nenhum. E carrego esse peso na consciência. Não sou missionário. Sabe o que eu descobri? Eu sou. Deus sabe o que faz. Deus sabe onde coloca você. Esse trabalho aqui não é fruto missionário? A minha filha Raquel é fruto missionário. Leonardo é fruto missionário. Foi seminarista quando eu fui pastor dele. Tá? E esses dias eu estava lá no Amazonas. Mês passado. Foi mês passado? Não, foi fevereiro. Fevereiro, né? Eu estava lá no Amazonas, subi para o Rio Negro. Vocês vão para os Solimões, não é isso? O trabalho de vocês é para o lado dos Solimões. Eu, para o lado contrário, caminho na direção da Colômbia. E chegando lá, fiquei na Terra da Paz, a um monte, e os missionários norte-americanos construíram um centro de convenções. Só faz treinamento com lideranças ribeirinhas, pastores ribeirinhos. E me convidaram para ir lá, ser o conferencista, e eu aceitei o convite honroso e fiquei lá com eles. Eu fiquei encantado. Pessoas viajaram 7 dias para chegar lá. Depois viajariam mais 7 dias para voltar para as suas igrejas. 14 dias num barco para ouvir um pastor de Araruama. Vocês estão entendendo? Para ouvir um pastor.
É muita vontade de ouvir um pastor. Tá certo, tinha outros pastores lá, tinha outros americanos, inclusive, falando, mas o único que falava português era eu, e eu pregava à noite. Então, aquela expectativa de ter alguém pregando sem intérprete. Foi para mim uma experiência maravilhosa. E eu estava lá observando Sara, né, adolescente aqui da nossa igreja, jovem, foi para o seminário, depois foi para os Estados Unidos, e agora coordena o trabalho lá dessa junta de missões norte-americanas. Eu fiquei pensando, essa menina é minha ovelha. Eu não fui para o campo missionário, mas Deus tem usado a igreja, usado o meu ministério para que essas pessoas estejam trabalhando. E eu ficava lá no mezanino, lá olhando Sara trabalhando, coordenando aqueles ribeirinhos, dezenas, auditório lindo, né? 18 norte-americanos, todos comandados por ela. E faz isso, cozinha, tal, e asas do socorro, o avião vai sair tal hora, e nós vamos fazer essa viagem, e depois ela vai para o escritório em Manaus. Eu me senti orgulhoso. Então, quando Deus me chamou lá, aos 9 anos, para fazer o primeiro sepultamento, Ele queria sim que eu fosse um missionário. Agora, trabalhando em qualquer lugar que eu esteja trabalhando. A decisão que nós precisamos tomar, irmãos, é que estamos disponíveis, só isso. Senhor, estou disponível. Para que eu não sei, que Teu Espírito Santo me oriente. Eu quero terminar. Se Leonardo quiser vir para cá, pode vir. Que aí me apressa. Aí eu só conto mais essa história. Se você caminhar, eu só conto mais uma história. A minha família voltou para o Espírito Santo. A gente sempre voltava para o Espírito Santo. Meu padrasto era fugitivo, era foragido da justiça, então nunca parava em lugar algum. Tá? Ele desertou do exército na época da ditadura militar. Isso era um crime gravíssimo, até hoje é grave, mas naquela época era procurado mesmo. Então a gente não parava em lugar algum. Eu nunca terminei um ano letivo, porque não parava. Começava a estudava 3, 4 meses, fugia. Estudava mais, fugia. E a gente ficava assim, divisa Mato Grosso, Bolívia, voltava para o Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Então era assim a nossa vida. Quando voltamos para o Espírito Santo, que é a nossa base, eu sou de lá, eu tinha 12 anos de idade. Aconteceu um fato. A gente saía do trabalho, trabalhava numa olaria, fazia tijolos. E terminado o trabalho daquele dia, a gente ia para o Rio Doce, onde a gente tomava banho. Já tinha sabão lá, nas pedras e tal. Tomava banho porque a gente ia para a escola à noite. Mas esse dia estava muito frio, e sentamos no barranco assim, e brincando, a criançada brincando, e rindo, e contando piada, e com vontade de mergulhar, mas água gelada, que vontade de dormir sem tomar banho hoje, né? E uma hora, num momento lá, um garoto levantou e disse: quem pular por último é a mulher do padre, não é isso que é aquela brincadeira? Hein? Quem pular por último é a mulher do padre. Pum, pulou no rio. No que ele pulou no rio, né, o irmão dele, mais velho, olhou assim: ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele não sabe nadar. Rio Doce, 1 quilômetro de largura onde a gente estava, uma correnteza, lugar perigoso, ninguém podia se aventurar ali. E quando ele boiou a primeira vez, e começou a se bater, e vai morrer afogado. E os outros meninos maiores, ninguém tomou nenhuma iniciativa, e o que eu posso fazer? 12 anos de idade. Eu virei para o morro, tinha um barracão, vários barracões, com as casas dos funcionários da olaria, eram nessas casas, várias casas, casinhas nesse barracão grandão, e eu virei para o barracão e comecei a gritar: socorro, 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 e gritei. Olhei, o menino já estava lá embaixo, corri para o barranco embaixo e pulei. E fui nadando na direção dele. E você não socorre uma pessoa morrendo afogada pela frente, porque ela se agarra a você e te imobiliza. Você morre, você afunda com a pessoa. E eu já, pela experiência que tinha lá, morava ali, conhecia as histórias lá, então eu consegui abraçá-lo por trás. Então, no que eu abracei por trás, eu apertava a barriga dele, e ele tentando virar para se agarrar comigo, e eu mantinha a cabeça dele fora da água.
ele já estava fraquíssimo. Então eu ficava com a cabeça, mergulhado com a cabeça dele lá. Depois eu saía um pouquinho e voltava, saía um pouquinho e a correnteza levando a gente. Mas nisso que eu gritei, socorro, 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 as pessoas ouviram. E no meio dessas pessoas que ouviram, o meu irmão mais velho ouviu. Nesse dia ele não estava lá no barranco com a gente e nadava bem para danar. Ele ouviu e ele saiu de casa, e correu, foi mais na frente. A gente tinha um portinho onde a gente amarrava uma jangada nossa. Nós dois tínhamos uma jangada, só nós dois tínhamos essa jangada. Os outros meninos morriam de inveja da gente. A gente remava, a gente subia, lá em cima soltava a jangada descia. Quando a gente chegava na frente da nossa casa, a gente subia de novo, brincava. Olha, era muito divertido. Eu e ele. Né? Nesse dia, eu vou descendo com o rapaz, já desmaiado, ele perdeu os sentidos. O meu irmão veio, desamarrou a jangada, empurrou a jangada na frente. Eu estou descendo pela correnteza, e veio junto com a jangada. No que ele veio junto com a jangada, botamos o menino em cima da jangada. E quando colocamos o menino em cima da jangada, começou a pular homem na água. Que aqueles homens lá, os pais, né, os trabalhadores, escutaram os gritos também, desceram. Só que, né, aí, quando o menino acordou, quando ele voltou assim, ele se agarrou com uma tora da jangada, se agarrou, não soltava mais. A gente falava, Nola, a gente chamava ele de Nola. Fica tranquilo, Nola, está bem, está tudo bem. E tiramos ele da água. Por que eu estou contando essa história? Para falar sobre né? Olha que coisa linda. Não, eu estou dizendo isso para vocês porque ali Deus confirmou o meu chamado de Mato Grosso aos 9 anos de idade. Sabe por quê? Ali, com a minha atitude, eu tomei uma decisão. Ninguém nunca vai morrer na minha presença se eu puder fazer alguma coisa. Ninguém nunca vai morrer se eu puder fazer alguma coisa. Nem que seja socorro, socorro, socorro. Isso eu posso fazer, gente. Vocês podem fazer. Tem coisas que você não pode fazer sozinho, chama parceiros. Clama por misericórdia, peça a outra igreja, peça uma agência missionária para te ajudar, peça alguém que tenha dinheiro para custear, mas pelo amor de Deus, ninguém pode continuar morrendo, irmãos. Não pode continuar morrendo. Tem muita gente morrendo sem Cristo e sem salvação. Detalhe, irmãos, a porção de homens atendeu ao meu pedido de socorro, mas quem chegou primeiro? Quem? Meu irmão. Sabe por que ele chegou primeiro? Questão de logística. A nossa casa era a primeira, meu padrasto era o gerente, era a primeira mais próxima do rio. Então ele estava mais perto. E segundo, porque ele reconheceu a minha voz. É o Assis. Ô mãe, é o Assis. É o Assis que está gritando. Desce espinguelado lá no morro abaixo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Nós temos um amigo muito próximo de nós. Está perto de nós. E conhece a nossa voz. Ele sabe quando clamamos com fé. Ele sabe quando você ora com fé. E ele está sempre pronto a chegar primeiro. E ele chega. Trabalho missionário bem feito é quando Deus chega primeiro. Em qualquer lugar. Em qualquer coração. Pense nisso. Para terminar, Leonardo, eu gostaria de falar para vocês um dado, apresentar para vocês um dado apenas, uma informação e uma ação. O dado é o seguinte: só no Brasil hoje, estima-se que nós tenhamos aí 180 milhões de brasileiros não convertidos. Isso é um dado. 40 milhões, 37 milhões de evangélicos, a gente vai trabalhar com esses números, tá? Vamos aproximar isso aí. Então, isso é um dado. 180 milhões de brasileiros estão indo para o inferno. Uma informação: se essas pessoas não forem evangelizadas a tempo, elas vão morrer e vão para onde? Vão para o inferno.
contrariando a vontade de Deus para todos sempre. Essa é a informação. Qual seria a nossa ação? A nossa ação é o seguinte, irmãos. Se Atos 1:8 não funcionar, Atos 8:1 vai funcionar. Atos 1:8 diz: mas recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, né? E vai ser assim. Isso é o plano de Deus. Essa é a estratégia de Deus. Mas se não funcionar, Atos 8:1 vai funcionar. E Atos 8:1 diz o seguinte: e também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Se Atos 1:8 não funcionar, Atos 8:1 vai funcionar. Porque a perseguição vai cair sobre a igreja. E quanto mais perseguição, mais pessoas serão evangelizadas. Vocês creem nisso? Eu creio nisso, né? O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Você enfrenta leão, eu corro. Eu vou enfrentar um leão, um incêndio, eu corro do incêndio. Chega uma perseguição, eu estou fora. Eu estou fora. E quanto mais a gente corre, mais cedo a gente chega lá onde Deus quer que você chegue. É verdade. Então, vamos obedecer a Atos 1:8. Evangelizar no poder do Espírito Santo, por orientação. Temos orientações suficientes para evangelizar, para sermos evangelizados. Porque senão, nós teremos que fazer à força. Mas Deus quer do jeito melhor. Ele tem uma estratégia, e essa estratégia é essa que vocês estão permitindo Deus fazer. Amém? Que Deus possa continuar abençoando vocês, que esta conferência surta o efeito desejado e buscado por vocês, mas continue orando, porque Deus quer fazer uma obra maravilhosa na vida de muito mais pessoas. Se você não puder fazer nada, clame por socorro. Amém? Amém. Leonardo.